Convidado. A Europa voltou a ser o epicentro da pandemia de Covid-19, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Na primeira semana de novembro, o continente registrou mais de 60% dos novos casos e 55% das mortes a nível mundial. Fala-se em quinta vaga que afeta especialmente o leste da Europa, nos países com mais baixas taxas de vacinação. Mas até no norte e em países com altas taxas de vacinação, o número de casos aumentou face ao levantamento das restrições sanitárias. Até agora, Portugal, Espanha, Itália e França parecem resistir. Por quanto tempo? Foi a pergunta que começámos por colocar a Celso Cunha, virologista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Depende do comportamento das pessoas e das taxas de vacinação que estamos a observar em cada país, e o terceiro fator, obviamente, que são as eventuais medidas de contenção que os governos vierem a preparar. Eu penso que vamos ter, provavelmente, e à semelhança do que aconteceu também nas outras vagas anteriores, comportamentos e tempos distintos em cada um destes países. O padrão será bastante idêntico depois em todos. Ou seja, o que eu estou a dizer é que eles vão surgir picos em momentos diferentes, mas eles vão surgir sempre em todos e com intensidades também provavelmente semelhantes, talvez. Portugal tem uma taxa de vacinação de 87% da população. Em julho, o primeiro-ministro português disse que era preciso chegar aos 85% dos vacinados para chegar à imunidade de grupo e atingir o que ele chamou de libertação total da sociedade. Esta semana, o primeiro-ministro disse que, afinal, não podemos descansar à sombra da vacinação, mas a ideia de se vacinar deveria ser precisamente essa. O que é que se passou? Não se passou nada. O que se passou foi um erro de comunicação, provavelmente, porque nós nem com 85% nem com 90% de vacinação nós vamos conseguir ter imunidade de grupo. A imunidade de grupo contra este tipo de vírus é um conceito que neste momento não existe. Portanto, nós nunca teremos uma imunidade de grupo contra este tipo de agentes patógenos. Porquê que não existe a imunidade de grupo, afinal? Porque venderam-nos a imunidade de grupo durante 2 anos, não é? Repare, houve quem vendesse imunidade de grupo durante 2 anos e houve quem não vendesse, não é? Pronto. Agora, o que se passa é que nós, ao semelhança do que acontece com a gripe, etc., o que nós temos é, com taxas de vacinação elevadas, com vírus que se transmite por via aérea, nós vamos ter o nosso sistema imunitário exposto, são vírus que mudam, que são a modificar-se por mutações muito frequentemente, com novas variantes, etc., como temos vindo a observar. E, portanto, esta imunidade é uma imunidade que é passageira, por vários motivos. E o que nós estamos agora a observar é um aumento do número de casos independentemente das taxas de vacinação. Porquê? Porque as pessoas libertaram-se todas, estão-se a libertar das máscaras, os comportamentos estão a ficar mais relaxados, começam a frequentar espetáculos, etc. Os transportes também começam a estar mais relaxados e por aí dentro. Portanto, todas essas medidas de relaxamento promovem um aumento do número de contágios. O que é que acontece? Quando há mais pessoas imunizadas e as vacinas não protegem contra contágios, é preciso que as pessoas percebam isso sempre, e isso foi dito desde o princípio. As vacinas protegem contra doenças graves. Portanto, o que vai acontecer é que em países onde estão mais vacinados como Portugal, por exemplo, vai haver muito menos peso para o Serviço Nacional de Saúde. E o que nós vemos é que o número de pessoas que estão em cuidados intensivos e internados continua a estar a níveis bastante manejáveis, chamemos-lhe assim, incomparavelmente inferiores àqueles que há um ano atrás, por exemplo, observávamos quando o número de contágios era semelhante todos os dias. Ou seja, nós agora estamos com 2.500, vamos chegar aos 3.000 contágios brevemente aqui em Portugal. Mas, em termos de Serviço Nacional de Saúde, de ocupação de camas em hospitais, em número de mortos, os números vão continuar a ser mais baixos do que eram um ano atrás, quando havia este número de contágios diários. Para quando a terceira dose? E afinal, vamos ter que nos vacinar todos os anos um pouco como a vacina da gripe, por exemplo? É uma boa pergunta, é uma pergunta para a qual neste momento não temos resposta, mas eu diria que o mais provável é que sim, que provavelmente iremos ter que vacinar-nos contra esta doença tal como nos vacinamos contra a gripe todos os anos, ou com outra periodicidade qualquer. Neste momento, com as vacinas que estão a ser utilizadas neste momento e que são as primeira geração, que foram vacinas não de primeira geração no sentido de vacinas de uma maneira geral, mas para esta doença foram as primeiras que foram criadas. O que nós estamos a ver é que primeiro, vacinas têm eficácias diferentes, ou seja, há umas vacinas que protegem mais do que outras contra a doença grave. No entanto, a duração da imunidade de cada uma ainda não é um dado absolutamente fidedigno nesta altura, não é um dado em que nós podemos dizer há vacinas da Pfizer, da Moderna, da RNA ou a vacina da AstraZeneca, são em termos de duração de imunidade que conferem, são substancialmente diferentes. Isso não podemos dizer. Podemos dizer que tem alguma diferença na sua eficácia. As da RNA, de facto, parecem ser bastante mais eficazes do que a da AstraZeneca. Com isto, o que eu quero dizer é
que nós neste momento não sabemos se nos vamos ter que vacinar todos os anos porque não temos ainda dados, nós estamos a viver os dados das pessoas que foram vacinadas este ano ainda, há 5 meses, 6 meses, 7 meses. Ou seja, porque a imunidade que ela nos dá é muito curta. Sim, Pois, porque há gente que foi vacinada há menos de 3 meses que apanhou o Covid. exatamente, mas as vacinas, lá está, não são 100% eficazes também, repare, e não protegem contra os contágios, elas protegem é contra a doença. E na proteção contra a doença, elas também, contra a doença grave, elas também têm uma eficácia que não é de 100%. Como as outras vacinas também. Nós quando tomamos a vacina da gripe, por exemplo, a eficácia da vacina da gripe é muito variável e varia muito até com o grupo etário, com as comorbilidades, etc, e pode variar só de 10%, por exemplo, até 60%, e até depende muitas vezes do ano em que ela foi fabricada, porque, por exemplo, em relação à vacina da gripe, que é um caso paradigmático, no contexto da Covid, é que a vacina que está a ser administrada este ano começou a ser preparada há 2 anos. O que se passa é que como o vírus muda muito, está sempre a mutar com mutações novas, etc. O que se faz é prever com o vírus que, por exemplo, está a circular agora, não é que nós vamos ver o que é que está a circular agora na Europa, por exemplo, na Ásia, não é? E ver o que é provável que aconteça, quais serão as variantes da gripe, ou os tipos da gripe que irão estar a circular aqui daqui a 2 anos, com modelos, com aquilo que nós sabemos que se passou em anos anteriores, etc, procuramos inferir o que é que vai passar daqui a 2 anos e começamos a preparar a vacina para essa altura. O que acontece é que muitas vezes nem sempre isso é totalmente correto e a vacina não protege, acaba por não proteger totalmente, não é? Porque uma pessoa pode apanhar uma gripe de outra variante qualquer, não é? E aqui vai-se passar a mesma coisa. Em França, esta quinta vaga está a afetar sobretudo os não vacinados. E também vimos que na Europa são os países onde há baixas taxas de vacinação que estão a ter picos de Covid-19. O que é preciso fazer? É preciso confinar os não vacinados, como fez a Áustria? Ou é preciso introduzir um passe de vacinação, como já existe na Baviera, como a República Checa anunciou que iria fazer, como a Suécia também deverá fazer para os eventos com mais de 100 pessoas? Isso é uma pergunta que tem uma componente cultural e de política muito forte. Portanto, é assim, o que é importante aqui é tomar as medidas que são mais eficazes para reduzir os contactos, portanto, de restrições de mobilidade e de proteção do uso de máscaras e a restrição de mobilidade, que sejam adequadas a cada país, a cada ambiente, porque não vale a pena nós estarmos aqui a proibir isto ou aquilo ou a restringir ali, depois se as pessoas não cumprirem. Portanto, o que é preciso é tomar medidas sensatas que sejam capazes de ser aplicadas com eficácia e compreendidas por todos. Se na Áustria funciona assim, ou na Alemanha funciona de outra maneira e na Suécia de maneira diferente, tudo bem. Podemos extrapolar para Portugal ou para o Brasil? Provavelmente não, teremos que ver. Mas o exemplo, por exemplo, de português é que as pessoas, de uma maneira geral, têm aceitado bastante bem as medidas de restrições que são impostas e, de uma maneira geral, cumprem-nas. E isso também é um fator que nos pode, aqui em Portugal, ter um bocadinho mais de esperança de podermos passar pelo inverno entre os pingos das chuvas, chamemos-lhe assim. Se começarmos a vacinar as pessoas com mais de 80 anos, se agora começarmos a pensar em algumas medidas de restrição para as próximas semanas, começarmos a planear o Natal, que é uma época de muita mobilidade, e se tudo isso for planeado e depois aplicado com sucesso, há condições para que os hospitais e que o número de mortes também se permaneça enfim, não diria aceitável, porque nunca é aceitável uma morte, mas não sejam muito altos e, portanto, que os cuidados intensivos continuem operacionais e por aí dentro, por aí fora, e que as outras patologias também não sofram com isso. Ou seja, no fundo, a alternativa aqui e o escape é reforçar novamente as medidas de restrição, o teletrabalho, o distanciamento social, a máscara. Quando for necessário, sim, eu acho que sim. Máscara, a restrição, sobretudo em espaços fechados, sim, né? O ar livre neste momento provavelmente ainda não se justifica, mas em eventos de grandes dimensões, em espaços fechados, eu penso que fará sentido continuar a usar máscara e também voltar ao teletrabalho quando é possível voltar ao teletrabalho, não é? Neste momento, em Portugal, essas questões ainda não são prementes, mas devem ser ponderadas para poderem ser aplicadas daqui a pouco tempo. As explicações do virologista Celso Cunha, numa altura em que a Europa enfrenta a quinta vaga de Covid-19, com o leste do continente a perder o controlo e o oeste a perder a confiança, de acordo com a edição desta quinta-feira do jornal francês Libération. Tempo